Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eudispires de Oliveira, eu sou diamante em construção na empresa Rinode e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a crise, beleza? Então ouça a vinheta e já já nós voltamos! Beleza pessoal, estamos de volta. Deixa eu falar para vocês rapidamente sobre a crise. A crise ela existe para todo mundo, é a mesma crise. A mesma crise, se você pegar tanto moral quanto ética, como política, a crise ela existe para todo mundo. Não tem como mudar essa situação se você não mudar você primeiramente, beleza? Então assim, o que muda são as pessoas. Se você pegar, o país está em crise financeira, beleza, o país está em crise política, o país está em crise disso, ética e moral. Só que é o seguinte, quem faz a grande diferença somos nós. Então assim, o que vai fazer a diferença é a decisão que nós tomamos de como enfrentar as coisas nesses últimos dias. Então eu lembro de uma história que eu li, eu ouvi um vídeo, uma reportagem a respeito de dois irmãos gêmeos que tinham um pai alcoólatra. E aí cresceram, o pai faleceu e um deles se tornou alcoólatra e o outro se tornou advogado. E ali foi preso, ali o que se tornou alcoólatra fez uma arruaça lá e ele foi preso. E quando ele chegou no tribunal, o juiz ali chamou as testemunhas do acontecido. E ele, na hora que o juiz perguntou para ele o que fez ele se tornar um cidadão daquela forma, ele falou que o que levou ele a chegar àquela situação foi o pai dele. O pai dele era alcoólatra e ele nasceu, cresceu vendo o pai dele naquela situação, maltratando a mãe e tudo mais. Então a grande influência veio de dentro de casa. Então infelizmente não tinha como ele ser outra coisa, sendo que o exemplo mais forte que ele teve foi do pai de ser alcoólatra, então ele se tornou alcoólatra. E na hora que o pai ali chamou, o juiz, ele chama o advogado, ele percebe que o nome do advogado, o sobrenome é o mesmo sobrenome do réu. E aí então ele pergunta qual era o grau de parentesco, né? E ali, até então, o juiz não tinha prestado atenção em questão de aparência. Aí ele fala que não, nós somos irmãos do mesmo pai. E aí o juiz então ele ficou pensativo com aquilo e fez uma pergunta para aquele advogado: mas me diga uma coisa, o que levou você a se tornar um advogado? Já que você não teve, como é o mesmo pai, você não teve exemplo nenhum dentro de casa para se tornar um advogado. Aí ele virou para o juiz e falou assim: aí que o senhor se engana, o meu exemplo também veio de dentro de casa. E o juiz pergunta: mas você tem alguém, advogado, que mexe na área judiciária? Ele falou assim: não tenho ninguém na área que eu atuo hoje, mas o maior exemplo que eu tive foi o do meu pai. O meu pai era alcoólatra, meu pai batia na minha mãe, meu pai maltratava a gente quando era criança. Só que eu decidi tomar isso como exemplo para a minha vida. Eu decidi então ser diferente do meu pai. Mas o exemplo que eu tive foi exatamente do meu pai. Foi o mesmo exemplo que o meu irmão citou e que levou para tomar uma via na contramão da sociedade. Então, o moral da história é uma situação, porém dois pontos de vista. A crise é a mesma para cada um. Então o que vai fazer a grande diferença são as minhas escolhas, são as minhas atitudes naquilo que eu quero, naquilo que eu acho e naquilo que eu penso. Se eu quiser, eu vou viver pro resto da minha vida em crise, vou baixar minha cabeça, esperar comer as migalhas que caem do governo, mas eu posso fazer diferente. Eu posso me levantar toda manhã determinado em mudar a minha vida, porque ser hoje é diferente de estar. Então eu posso estar hoje falido, eu posso estar hoje sem sucesso. Isso não quer dizer que eu sou um cara falido, que eu sou um camarada pobre. Isso não quer dizer que eu sou uma pessoa sem sucesso. Então é totalmente diferente. Você conhece uma pessoa pobre
quando ela é pobre, e você conhece quando uma pessoa está pobre. Então você conhece uma pessoa que é uma crise, e você também conhece uma pessoa quando está passando por uma crise. Então essa crise ela veio exatamente para poder mostrar os empreendedores, e veio para poder mostrar e começar a despertar as habilidades naturais que há dentro de cada um de nós, que foi colocada por Deus. Então a ocasião, ela, no ditado popular, ela faz o ladrão. Mas na lógica de Deus, a ocasião ela vai fazer com que você pare, pense e repense e ache em Deus uma solução para romper qualquer crise, seja ela econômica, seja ela financeira, seja ela ética, seja ela moral, certo? Então essa é a dica para nós de hoje, espero que ajude vocês em alguma coisa. Um forte abraço e tchau, tchau. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha aí nos vídeos aí, o seu comentário, fique à vontade. Para mim vai fazer uma grande diferença saber que vocês acompanham e compartilham esse vídeo, beleza? Um forte abraço, um beijo, um abraço, tchau, tchau.